Exercitei, Senhor, antes de saber. Teu amor me chamou, mesmo sem entender. Nas profundezas da alma, um vazio senti, até que tua luz, enfim, me preencheu aqui. Direste-te, ó meu Deus, com todo o meu ser, desde o primeiro alvorecer até o findar. Teu amor é a rocha, meu eterno prazer. Em teus braços encontro meu lar. Direste-te, amém. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prosseguindo nossas reflexões à luz da Dilexite, o tema de hoje é caridade produz muitos frutos. A vida cristã floresce quando permitimos que a palavra de Deus fale com simplicidade e força ao nosso coração. Muitas vezes nós mesmos criamos complicações, teorias e justificativas que acabam obscurecendo o essencial do Evangelho. Mas o chamado à caridade é direto, luminoso e profundamente concreto. Hoje nós queremos, nesta reflexão, retornar à fonte para ouvir novamente a clareza que Deus nos fala, nos pedindo amor generoso, próximo e eficaz. Ao contemplarmos a primeira comunidade cristã, percebemos que a caridade não foi para eles uma ideia ou um discurso, mas um modo de viver. Eles enfrentaram desafios reais, conflitos culturais, necessidades urgentes e, movidos pelo Espírito, encontraram caminhos de partilha e serviço. Hoje somos chamados a acolher esse mesmo impulso, deixando que a palavra nos inspire a gerar novos frutos de cuidado e solidariedade. Façamos então a nossa oração inicial. Senhor Jesus, que sendo rico, vos fizestes pobre por amor de nós. Acolhei nossa prece neste encontro. Diante de vós trazemos o clamor dos que sofrem a fome, a sede e a exclusão, daqueles que lutam pela dignidade em meio à indiferença do mundo. Que o vosso Espírito nos desperte da acomodação e nos faça sensíveis às feridas da humanidade, reconhecendo em cada rosto sofredor o vosso próprio rosto. Deus de misericórdia e justiça, vós que escutais o grito dos pobres e os chamais de bem-aventurados, fortalecei em nós a fé que se traduz em gestos concretos de solidariedade. Livrai-nos de toda indiferença e ideologia que justifica a desigualdade e fazei-nos compreender que o amor cristão não se limita às palavras, mas se revela no compromisso com os últimos e esquecidos. Espírito Santo, fogo do amor de Deus, iluminai o nosso caminho comunitário, que este tempo de escuta e reflexão sobre a Dilexite reacenda em nós a alegria de seguir Jesus, pobre e servidor. Fazei de nós comunidade, sinais vivos do reino, onde ninguém é excluído e todos podem experimentar a ternura do Pai. Amém. Se
O texto que inspira nossa reflexão hoje está na Dilexite, parágrafos 31 a 34. Vamos ouvir com muita atenção. O que diz a palavra revelada é uma mensagem tão clara, tão direta, tão simples e eloquente, que nenhuma hermenêutica eclesial tem o direito de relativizar. A reflexão da Igreja sobre estes textos não deveria ofuscar nem enfraquecer o seu sentido exortativo, mas antes ajudar a assumi-los com coragem e ardor. Para que complicar o que é tão simples? As elaborações conceituais hão de favorecer o contato com a realidade que pretendem explicar e não afastar-nos delas. Por outro lado, um claro exemplo eclesial de partilha dos bens e de atenção à pobreza encontramo-lo na vida cotidiana e no estilo da primeira comunidade cristã. Podemos recordar, em particular, o modo como foi resolvida a questão da diária distribuição de auxílios às viúvas. Era um problema difícil, até porque algumas dessas viúvas provenientes de outros países, por vezes, eram preteridas por serem estrangeiras. Com efeito, o episódio narrado nos Atos dos Apóstolos põe em evidência um certo descontentamento da parte dos helenistas, judeus de cultura grega. Os apóstolos respondem não com qualquer discurso abstrato, e ao colocar no centro a caridade para com todos, reorganizam a assistência às viúvas, pedindo à comunidade que procurasse pessoas sábias e estimadas a quem confiar o serviço das mesas, enquanto eles se ocupam da pregação da palavra. Quando Paulo foi a Jerusalém para consultar os apóstolos, a fim de não correr ou ter corrido em vão, foi-lhe pedido que não se esquecesse dos pobres. Ele, então, organizou diversas coletas para ajudar as comunidades pobres. Entre as motivações que oferece para tal gesto, merece destaque a seguinte: Deus ama quem dá com alegria. Para aqueles de entre nós pouco inclinados a gestos gratuitos sem qualquer interesse, a palavra de Deus indica que a generosidade em favor dos pobres é um verdadeiro bem para quem a pratica. Efetivamente, ao agir assim, somos amados por Deus de maneira especial. Na verdade, as promessas bíblicas dirigidas àqueles que dão com generosidade são muitas. Quem dá ao pobre, empresta ao Senhor, e Ele lhe retribuirá o benefício. Dai e ser-vos-á dado. A medida que usardes com os outros, será usada convosco. Então, a tua luz surgirá como a aurora, e as tuas feridas não tardarão a cicatrizar-se. Os primeiros cristãos estavam convencidos de tudo isto. A vida das primeiras comunidades eclesiais, que chegou até nós como palavra revelada no cânone bíblico, é-nos oferecida como exemplo a imitar e como testemunho da fé que opera através da caridade, permanecendo como admoestação perene para as futuras gerações. Ao longo dos séculos, essas páginas têm incentivado o coração dos cristãos a amar e realizar obras de caridade como sementes fecundas que não cessam de produzir frutos. A
clareza da palavra de Deus é um convite contínuo a voltar ao essencial. Em um mundo que complica até o que é simples, o Evangelho permanece direto, transparente e desafiador. Ele não precisa ser suavizado, reinterpretado ou relativizado, mas acolhido com docilidade e coragem. A caridade, quando vista à luz da palavra, deixa de ser opcional e torna-se expressão concreta da fé que professamos. O texto recorda que a reflexão da Igreja existe para fortalecer o impulso da palavra e não para enfraquecê-lo. É fácil cair na tentação de discursos complexos, justificativas teóricas ou espiritualizações que nos afastam da realidade das pessoas pobres. A verdadeira teologia nasce do chão da vida e nos faz tocar a carne sofredora de Cristo no irmão. A primeira comunidade cristã aparece como um espelho no qual cada comunidade atual deveria se contemplar. Eles enfrentaram problemas muito parecidos com os nossos: conflitos culturais, desigualdades, sensações de injustiça, tensões internas, e ainda assim encontraram na caridade um eixo de reorganização da vida comunitária. Eles não apenas falaram sobre os pobres, criaram estruturas de cuidado para que ninguém fosse negligenciado. O episódio das viúvas é profundamente atual. Mulheres estrangeiras, vulneráveis, silenciosamente deixadas de lado, e uma comunidade que decide agir. É inspirador perceber que a resposta dos apóstolos não foi desprezar as queixas, nem negar o problema, nem fazer discursos longos. Eles chamaram o povo à participação e à responsabilidade, confiando tarefas a pessoas sábias e reconhecidas. A caridade se tornou organização, justiça e comunhão. O que move esse modo de viver é o mesmo que moveu Paulo: a consciência de que não é possível anunciar Cristo sem lembrar constantemente dos pobres. Aos olhos do apóstolo, o cuidado com os necessitados não era um apêndice da fé, mas uma verificação de autenticidade. A coleta que ele organiza não é apenas um gesto de solidariedade, é um ato litúrgico, uma oferta agradável a Deus. A frase "Deus ama quem dá com alegria" ilumina toda a compreensão cristã da generosidade. A caridade não é feita por obrigação, peso ou vaidade espiritual, mas por alegria. Quem dá com alegria revela um coração livre, configurado ao de Jesus, que se entrega sem reservas. Essa alegria é em si um dom que Deus concede àqueles que se abrem ao serviço. As promessas bíblicas recordadas no texto mostram que a generosidade nunca é estéril. Quem socorre o pobre encontra favor diante de Deus. Quem partilha recebe em abundância. Quem alivia a dor do irmão tem suas próprias feridas tratadas. A caridade, à luz da palavra, é sempre fecunda, mesmo quando não vemos imediatamente os frutos. Os primeiros cristãos acreditavam firmemente nessa fecundidade. A partilha não os empobrecia, ao contrário, era fonte de comunhão e alegria. A caridade moldava sua identidade, iluminava suas decisões e fortalecia sua missão. Era parte do DNA espiritual daquela igreja nascente, que viveu com radicalidade o que ouviu de Jesus. Ao longo dos séculos, essa tradição de caridade continua a produzir frutos. Comunidades inteiras foram transformadas, pobres foram socorridos, estruturas de injustiça foram questionadas e iniciativas de serviço floresceram. Os textos bíblicos não são memórias distantes, mas sementes sempre vivas, prontas para germinar quando encontram corações abertos. Hoje somos chamados a reavivar essa herança. A caridade que produz frutos não é esporádica, nem isolada, nem motivada por interesses. Ela é perseverante, organizada, comunitária e alegre. Ela transforma não só a vida do pobre, mas também a vida do doador. E quando vivida em profundidade, torna-se a mais clara manifestação da fé.
É por causa do meu povo machucado que acredito em religião libertadora. É por causa de Jesus ressuscitado que acredito em religião libertadora. No contexto bíblico, a caridade não é apenas uma atitude de bondade ou de generosidade. Trata-se de uma exigência de fidelidade a Deus e um sinal concreto de justiça e de aliança com o próximo, especialmente com os mais pobres. Ela se revela como expressão da vontade de Deus. Amar o próximo é cumprir a lei do Senhor. Não se trata apenas de sentir compaixão, mas de agir em defesa da vida. Por isso Deus denuncia constantemente um culto vazio, sem compromisso com o pobre. Quero amor e não sacrifícios. Está em Oséias, capítulo 6, verso 6. Na Bíblia, a caridade também se aproxima muito do conceito de justiça. É agir para que ninguém seja excluído. Por isso, os profetas denunciam aqueles que exploram, que oprimem ou ignoram o sofrimento dos mais fracos. Aprendei a fazer o bem, procurai a justiça, corrigi o opressor, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. Está em Isaías, capítulo 1, versos 17. Assim, a caridade, então, é o mesmo que amar verdadeiramente. É tomar posição diante da dor do outro. Em Mateus 25, Jesus deixa claro que o juízo final será baseado na caridade vivida, ou seja, no amor vivenciado. Tive fome e me destes de comer. A caridade torna-se, então, o critério de autenticidade da fé. Quem ama o próximo, ama o próprio Deus. Na oração de hoje, peçamos a Deus a graça de viver uma caridade que gere frutos. Uma fé que se traduz em gestos concretos na defesa da vida e da justiça. Guia-me, Senhor, na luz da tua justiça. Lança-me, Senhor, na luta dos pequenos. Revela-me, Senhor, segredo de teu reino. Segredo de teu reino. A caridade é o lugar onde a fé se torna visível, eficaz e fecunda. Ao olhar a primeira comunidade cristã, somos convocados a renovar nossa disposição de servir com simplicidade, coragem e alegria. O Evangelho continua nos pedindo gestos concretos: partilhar, escutar, reorganizar, cuidar e permitir que a graça de Deus produza frutos abundantes em nós e através de nós. Terminemos então essa nossa reflexão fazendo a oração. Senhor, que nos deste tua palavra simples e luminosa, faz de nós uma comunidade que vive a caridade com alegria. Desperta em nossos corações a coragem dos primeiros cristãos, que cuidaram uns dos outros e não deixaram ninguém para trás. Dá-nos sabedoria para discernir, generosidade para partilhar e alegria para servir sem esperar retorno. Que nossa fé produza frutos abundantes e que nossa caridade revele ao mundo a tua presença. Amém. Que o Senhor Deus de amor e bondade nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Toda pessoa que quer me servir deverá seguir os passos meus.